Antes que você fique se perguntando como é que a gente vai conseguir fazer isso, eu vou aguçar a sua curiosidade sobre o assunto, certo? Porque o ideal seria eu dar uma maneira por aula, certo? Então eu vou acender a sua curiosidade para ler esse livro, que é um livro riquíssimo. E o nome do livro é Aconselhando Uns aos Outros. E esse aqui é o subtítulo: 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis dentro da igreja. E o autor, Dr. Ed Welch, ele traz princípios riquíssimos para a gente. E aí ele já abre lembrando a gente o seguinte: como temos uma longa lista de nossos próprios problemas, podemos facilmente achar que é melhor deixar o cuidado com os outros a cargo daqueles que são mais qualificados. A gente sabe que na vida comum da igreja, vez por outra, um problema vai cair no nosso colo e a gente deveria ter muito mais cuidado dos nossos relacionamentos dentro da igreja do que a gente imagina. E aí, para a gente não se delongar muito, a gente já abre apresentando a primeira lição a você. E essa lição é a respeito de humildade. A gente deve se relacionar pensando que todo relacionamento que Deus nos dá a oportunidade de conviver com pessoas, esse relacionamento deve ser com toda humildade. E aí, o primeiro aspecto dentro dessa questão da humildade é que a gente deve ser lembrado de que a gente deve viver isso pensando que a igreja ela é um grupo interconectado, que pessoas deveriam confiar em pessoas. E aí, quando a gente para olhar para esse primeiro conselho que nos é dado, a gente sabe que dentro dos relacionamentos e dentro dos pecados que a gente vive dentro da igreja, isso é uma coisa muito difícil. As pessoas comumente não confiam umas nas outras e normalmente a gente não vive como um grupo interconectado. E aí você se pergunta, por que isso acontece? E aí a gente entra no segundo conselho que nos é dado aí dentro dessa primeira questão. Por quê? A gente não deveria nos permitir a trabalhar com conselhos banais. E aí a gente deve ser lembrado de que Cristo deve permear a nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos e conversas. E quando a gente coloca Cristo, ou é lembrado que Cristo deve ser o centro dessa nossa realidade, a gente fica se perguntando justamente por que a gente não se utiliza mais disso, ou porque a gente não tem colocado mais Cristo nos nossos relacionamentos do que temos feito. E se nós somos corpo de Cristo, se a gente deve viver essa realidade, a gente deve viver essa realidade como? Como um corpo no qual possamos ajudar uns aos outros nos tempos também de dificuldade. O que eu costumo dizer é o seguinte: a partir do momento que você decide se relacionar com alguém, em algum momento esse relacionamento vai ter tempos de dificuldade. E tempos de dificuldade significa que você vai ter que dedicar mais tempo ou àquela pessoa ou àquela família. E isso normalmente dá trabalho. Quem é que quer receber ligação de madrugada? Assim, você pode vir aqui me buscar que eu preciso no hospital, por exemplo? Ou aquela pessoa e aquela família assim, eu estou passando por um processo de divórcio. Quem quer dar suporte é uma família que está num processo de divórcio. Ou seja, relacionamentos nos dão tranquilamente muito trabalho. O outro aspecto é que Paulo nos lembra, e ele vai nos lembrar isso em Efésios, de que a gente precisa fazer duas coisas quando nós nos relacionamos. Efésios capítulo 3 e capítulo 4 nos darão auxílio quanto a isso, porque a gente vai ser conduzido e lembrado de que Paulo, ele ora em Efésios e a oração dele é a seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito do homem interior.
E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aqueles que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. E no início do capítulo 4, ele também nos ensina o seguinte, depois de ter feito essa oração, ele vai dizer: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Depois de ler esses dois trechos de Efésios, irmãos, Agostinho vai resumir isso de maneira muito simples. Veja o que Agostinho vai nos dizer. Esse primeiro caminho para a verdade é a humildade. O segundo caminho é a humildade. E o terceiro caminho é a humildade. Sabe quando você quer ajudar uma pessoa e a pessoa diz assim: mas você também peca? Um dos grandes mistérios da igreja é o seguinte: Deus nos fez seres relacionais que pecam, e dentro dessa pecaminosidade, Ele nos deu a graça de convivermos uns com os outros. Ou seja, enquanto não houver humildade entre eu e você, a gente não consegue se relacionar. Essa é uma primeira barreira que deve cair para haver condição de que haja relacionamento. Porque se o próprio Cristo nos lembra de que nós precisamos dele, mas também precisamos de uns dos outros, e quando ele diz que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, deve ter alguma coisa muito importante para que a gente ame o nosso próximo como a gente se ama. Porque eu digo a você com muita tranquilidade, meu irmão, não venha com a conversa mole que você não se ama, não, porque você se ama demais. Então não adianta a gente ficar rodando aqui e se questionando e conjecturando, porque a gente não vai conseguir caminhar enquanto a gente não entender que a gente precisa de muita humildade para conseguir fazer com que as coisas andem dentro da igreja. E aí é colocada uma outra questão relacionada à humildade. Humildade e oração caminham juntos. A partir do momento que eu peço para alguém orar por mim, ou se você pede para alguém orar por você, a gente já está numa posição muito complicada. Porque a gente não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo na nossa vida. Sabe como é que as pessoas tentam burlar isso? Você poderia orar por mim? Aí eu tenho vontade de dizer assim: irmão, não existe oração aleatória. Vou orar por você pelo quê? A partir do momento que eu faço a segunda pergunta, você começa a expor a sua vida, e ninguém gosta de fazer isso. Então essa questão de humildade, ela está inserida aqui justamente por isso. Porque a partir do momento que você se expõe, o reino do Senhor, ele coloca eu e você numa posição de pedir ajuda, que é um outro segundo problema. E Deus gosta de colocar a gente nessa situação. Já em coisas simples e coisas complexas. Não esqueço nunca um irmão aqui da igreja chegou para mim e colocou um envelope no meu bolso no dia que meu pai tinha falecido.
Quando eu abri o envelope, irmão, eu tinha dinheiro suficiente para resolver toda a questão do sepultamento. Detalhe, ele era um grande amigo da igreja, mas ele não precisava se colocar nessa posição. Depois a gente sentou e conversou, e pela graça de Deus, eu não precisei do dinheiro. Eu disse, meu irmão, já houve a ajuda, já foi resolvida a questão do sepultamento e tudo mais. Aí ele disse, você não está precisando de... Não, fique tranquilo, está tudo certo. Mas é muito complexo isso para a gente. E isso pode acontecer em outras situações também. Sabe aquela coisa que você queria ter, mas você não quer pedir emprestado? Estava conversando com o presbítero Uriel alguns dias atrás, e eu cheguei para ele e disse, mano, eu não quero pedir esse emprestado. E ele disse, eu vou lhe emprestar, você vai pegar esse negócio que eu quero lhe emprestar. E muitas vezes Deus trabalha o coração da gente nisso aí, de coisas simples. É tipo assim, pode ser uma bandeja para você fazer um assado na sua casa. Há uma coisa mais complexa como o sepultamento de uma pessoa, de um ente querido seu, independente se a gente está precisando de ajuda ou não. E como diz a própria pergunta de Welsh, ele diz assim, parece fácil, né? Será que parece mesmo? Lá no Salmo 62, no versículo 8, o salmista nos dirá o seguinte, confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. E aí a gente entra numa segunda questão aqui. Pedir ajuda a um amigo nos torna vulneráveis. A gente não gosta de pedir ajuda e a gente nem gosta de se colocar numa posição vulnerável. Você quer ver você arrebentar um pai de família? É você lembrar a ele que ele está precisando de ajuda naquele momento. Mas Deus muitas vezes vai nos colocar nessa posição. Nós não sabemos tudo e nem conseguimos fazer tudo. Essa deveria ser uma das primeiras lições que a gente deveria aprender como chefes do nosso lar. E pela graça de Deus, dentro da igreja, existem pessoas com múltiplos dons. E isso é uma bênção. Porque essa atitude de autodefesa, ela demonstra nossa miséria e não certo tipo de segurança. Deus não nos chamou para termos esse tipo ou fazer esse tipo de coisa. A gente deve reconhecer realmente que a gente precisa de ajuda. E aí a gente entra na segunda lição. A partir do momento que nós entendemos que nós precisamos de humildade para nos relacionar, a gente consegue dar o segundo passo, que é conviver ou ter movimentos intencionais. Nós não criamos amizades, não são coisas... Fugiu até a palavra aqui. Sabe aquela coisa que você diz assim, que vai cair do céu? Não, não é isso não, mas daqui para o meio do que eu estou explicando aqui, a palavra vem. Aproximar-se das pessoas é intencional, por quê? Pare e pense o seguinte, se o Senhor dá o primeiro passo para se relacionar conosco, se a gente não consegue fazer o primeiro movimento de proximidade em relação ao Senhor, Ele espera que nós façamos a mesma coisa. Ezequiel, no capítulo 34, no versículo 11, vai lembrar isso a mim e a você, porque diz lá assim, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Sabe quando você vem com aquela conversa mole na igreja, e não fique chateado comigo não, se você ficar, eu já estou entendendo o que você está querendo me dizer. Não porque eu não tenho amigos na igreja. Deixa eu ir para perto do microfone, eu vou lhe contar um segredo. Amigos na igreja é um movimento de mão dupla, não existe amizade que só uma pessoa procura. As duas pessoas precisam se procurarem. Os movimentos intencionais são dos dois lados. Ou seja, eu não sou amigo do reverendo Daniel,
Não é porque ele só me procura, não. Porque se ele me procurar, ele vai cansar. Se eu procurar Uriel, ele vai cansar. Se eu não procurar Guilherme, ele vai cansar. As amizades são construídas porque as pessoas se procuram. Se Jesus vem a nós, irmãos, nós vamos uns aos outros. Todas as histórias bíblicas do Senhor se aproximando das pessoas são histórias da graça. Graça é Deus se aproximando de nós em Cristo. Ou seja, nós deveríamos ter relacionamentos graciosos porque nós já fomos agraciados. E aí vem uma segunda questão aqui dentro. Se Jesus ouve, nós também não deveríamos ouvir? Porque a partir do momento que você começa a ouvir é porque você já aceitou que vai começar a conviver com aquela pessoa. Porque a partir do momento que as pessoas começam a compartilhar suas vidas, você vai ouvir coisas boas, normalmente eu espero, mas vai ouvir coisas ruins também. Você conhece o crente de uma toada só? Quando ele está passando por coisa ruim, todo mundo da igreja fica sabendo. Quando as bênçãos começam a acontecer, ele, cala a boca. Foi promovido no emprego, ninguém sabe. Vai ter um filho, ninguém sabe. O sufoco passou, ninguém sabe. Está desempregado, a igreja inteira fica sabendo. Então quer dizer que tu compartilha só coisa ruim. A boa não agradece, não louva o Senhor, não se regozija, não acontece nada disso. E aí essa aproximação amorosa não é fácil nem natural para ninguém, irmãos. A gente não consegue fazer isso de maneira simples. Como é que você vai ter uma conversa com uma pessoa que você não sabe nem o que ela gosta? E você só vai conseguir fazer isso começando a conviver com ela e descobrindo quem ela é. Então, todos nós precisamos tanto de humildade como de auxílio das Escrituras para que a gente possa vencer os estágios iniciais de uma conversação proveitosa. Tudo bem que algumas pessoas dão alguns detalhes para a gente, né? Tipo, se a pessoa canta aqui no Ministério de Música, você já pensa, né? Se ela está cantando ali é porque ela gosta de música. Então, algumas coisas são mais fáceis de detectar. Agora, se eu não postasse foto de café quase que todo dia no Instagram, você saberia que eu gosto muito de café? A gente tem um curso aqui de aconselhamento, e as irmãs brincam comigo, né? Se não tem café na aula é porque não é aula de Rodrigo. Porque tem café. Quase que eu puxo o cabo aqui agora. Como é que a gente pode visualizar melhor essa questão da aproximação? Uma coisa que a gente não pode se esquecer em primeiro lugar é que nós somos família de Deus. Nós não temos a opção de não convivermos. Sabe quando você quer assassinar uma pessoa? Muita gente faz isso sem nunca ter posto a mão numa arma branca, numa arma de fogo. É só você se conscientizar de que você não quer mais conviver com aquela pessoa, não quer vê-la mais nunca na sua vida. Sabe quando você briga com alguém da igreja e pensa assim, não, a partir de hoje eu vou fazer isso? Vai não, amigo. E você, para fazer isso, das duas uma. Ou você começa a quebrar o quarto mandamento e faltar à igreja, ou você vai tentar mudar de igreja e quando chegar lá vai ter o mesmo problema e você vai virar um crente pinga-pinga. Teve um problema aqui, aí muda, né, vai para o Jardim Atlântico. Aí brigou com o povo Jardim Atlântico, vai para Rio Doce. Brigou com o povo Rio Doce, vai para a congregação do Daniel do Janga. Meu amigo, a congregação do Daniel do Janga nem abriu, já está querendo que era problema lá. Fica aqui que o povo já conhece os teus problemas tudinho, é melhor. E não atrapalha a plantação da igreja. Já parou para pensar nisso? Abençoado. Cumprimentos calorosos fazem parte do nosso relacionamento. É tanto que Paulo vai dizer que as pessoas davam ósculo o quê? Beijo santo. Com a pandemia, né? No máximo. Mas o crente não consegue não, meu irmão. A gente estava no pico da pandemia, às vezes nem estava funcionando a igreja, quando se via, dava um abraço. Tá com Covid, se tivesse, ó. Tem gente que não consegue. Teve irmão que deixou de vir para a igreja porque tem alguns irmãos que não conseguiam parar de dar abraço. Já parou para pensar nisso?
Segunda coisa, nós gostamos de ser conhecidos pelo nome. A gente aprende o nome de alguém e a gente gosta de chamar o outro, e a própria palavra diz que o Senhor nos conhece. Não é um entendimento de que a gente faz porque é bom, não. É porque Deus nos fez assim, irmãos. E o terceiro e última coisa desse aspecto é que detalhes aparentemente irrelevantes nos faz perceber, conhecer a pessoa, e a pessoa percebe que nós gostamos, nós nos interessamos pelo detalhe. Nós costumeiramente percebemos do que os nossos amigos gostam. Quer agradar o presbítero Guilherme? Quando você visitar Minas, traga um queijo mineiro para ele. Pronto, está tudo resolvido. Agora, Guilherme, quer agradar um pernambucano? Seja onde ele for morar, compre 1 quilo de queijo coalho aqui e leve. Olha, queijo coalho, farinha e caldo de cana, ninguém nega. Já viu alguém negar isso? Terceira lição, irmãos. Conheça o coração. Você está percebendo que a gente vai de coisas mais simples e vai aprofundando que a gente vai, conforme a gente vai caminhando aqui. Uma primeira coisa dentro desse conhecer o coração são os eventos e a rotina da nossa vida. Costumeiramente a gente pergunta, você está bem? Como é que foi o seu dia? Como é? Está tudo bem? Veja bem, essa pergunta ela é muito perigosa. Não pergunte se uma pessoa está bem, porque ela pode dizer como ela realmente está. Mas, conectando a questão anterior com essa aqui agora, se nós somos seres detalhistas, quando eu chego para a pessoa e faço essa segunda pergunta, como é que foi o seu dia? Porque se ela disse que foi bom ou foi ruim, não disse muita coisa. Mas se eu pergunto a ela como foi o dia dela, ela vai ter que me dar detalhes do dia dela. E a pessoa vai perceber que você está interessada na vida dela. E a gente começa a conectar as nossas vidas. Ou seja, fale-me mais um pouco sobre a sua vida, ou eu estou querendo saber o que é importante para outra pessoa. E isso nos leva àquilo que a Escritura chama de coração. Assuntos do coração. Importarmos-nos uns outros. Quando a gente se dispõe a ser um pouco mais vulnerável e outras pessoas tratam o nosso coração com cuidado, a gente descobre que o fato de conhecermos e de sermos conhecidos faz parte de como nós fomos planejados para sermos. E muito do que a gente deseja, a gente só vai ter no céu. Você já parou para perceber que a pessoa que você mais ama é a pessoa que mais lhe machuca? Normalmente, maridos são as pessoas que mais machucam as suas esposas e esposas são as pessoas que mais machucam os seus maridos. E nem por isso vocês deixam de conviver, né? Aí você acha que os seus amigos da igreja não vão machucar você. Eu costumo dizer para minha esposa que milagre só em Jesus. E acontecem esses milagres dentro da igreja. A gente vai se machucar, mas a gente vai continuar insistindo nos relacionamentos. Quanto mais convive, mais erra. É inevitável, irmãos. A igreja não é um local de pessoas perfeitas, não. É o que todo mundo que não é crente acha, que vai entrar aqui e vai ser 1000 maravilhas. E muitas pessoas que se magoam com a igreja assim, mas as pessoas lá erraram contra a minha pessoa. Então quer dizer que essa pessoa que está machucada nunca errou contra ninguém daqui. É um movimento de humildade, mas é um movimento de perceber que nós estamos sendo tratados ainda. Deus não nos colocou num estado de perfeição ainda. Nós já vivemos a realidade
de sermos igreja, de termos a bênção de convivermos, de tratar assuntos do coração, de abençoar e ser abençoado, mas nós não ainda convivemos com pessoas perfeitas. E se você tem desejado isso, você tem desejado o céu. Quer morrer? O pastor Daniel perguntou isso na pregação. Se quiser morrer, providencia. Não, brincadeira. Isso são desejos naturais. A gente sabe que entrou no coração quando descobre necessidades, afeições ou desejos. No nosso coração, nós armazenamos aquelas coisas que são mais importantes para nós. Então, quais são as pessoas mais importantes para os seus melhores amigos? Quem é aquela pessoa que, se ligar para você 2 horas da manhã, você vai acordar resmungando que nem aquele filho, mas você vai fazer? E aí eu conversava com um amigo ontem, ele disse assim, rapaz, 4 horas da manhã eu acordei, eu já estou orando. E tinha uma brincadeira, né? Tem uns outros 2 amigos meus que um acorda muito cedo para ir trabalhar, e o presbítero Sérgio, irmão do reverendo Daniel, costumeiramente conhecido como Serginho, eu disse, Serginho, é o seguinte, a minha conversa com o Serginho começa meia-noite, certo? Então, os irmãos que estão muitas vezes acordando às 4, normalmente é o horário que eu e Serginho estamos indo dormir. E aí tem um grupo que é eu, ele e um outro amigo nosso. E essa pessoa acordava às 4 para ir trabalhar. E a pessoa dizia assim, rapaz, vocês já conversaram isso tudo? De meia-noite às 4. O problema é que a gente nem sempre pode dormir às 4. Ou às vezes acaba indo dormir às 4. Mas tem que acordar o quê? 5, 6, 7 horas da manhã. E como é que vive? Não vive, sobrevive. Mas mesmo assim, a gente percebe que os nossos relacionamentos fazem parte desse emaranhado de coisas. E a gente precisa entender, dentro dessa questão de conhecer o coração, de que desejos morais, quando a gente descobre essa questão dos desejos morais, de que o nosso coração pode estar firme, inabalável, limpo, contrito e puro, mas ele também pode estar dobre, corrupto, endurecido e cheio de insensatez. Dentro dessa pecaminosidade, dentro dessa problemática que a gente vive, a gente sente as duas coisas. E a gente deveria estar desejando muito mais por Deus. Em nosso coração a gente conhece o nosso Deus Criador, como nos lembra esses textos de Romanos, e toda a nossa vida existe em referência a Ele. E a gente deve conhecer e alegrar-se. Quando você pergunta como você vai, a gente deveria se alegrar naquilo que é bom, a gente deveria ter compaixão quando houver aflições, mas a gente também vai ter que caminhar junto, e esse caminhar junto fará com que a gente descubra, talvez, uma fé instável. Será que você está preparado para discipular o seu melhor amigo? Porque em alguns momentos você vai precisar fazer isso. E você só vai tomar conhecimento disso se você conhecer o coração do seu amigo. Quanto mais a gente se aproxima das pessoas, mais a gente sabe como é que essas pessoas estão. E quando a gente passa a compartilhar fé e vida, muitas vezes tem uma questão de encorajamento. Quando Paulo chega em uma das suas cartas e diz, aconselhai uns aos outros, ele está dizendo, caminhem como igreja e se ajudem mutuamente. Ser igreja, irmãos, dá trabalho. Se fosse só servir no ministério, eu diria a você com muita tranquilidade, isso é simples. No meio da instabilidade dos relacionamentos, e que inclusive dentro dos ministérios também tem. Muitas vezes o maior trabalho pastoral não é orientar o funcionamento ministerial, mas é apaziguar os relacionamentos. Você tem que pedir calma a um e dizer com o outro, avance, meu amigo. Sabe a parábola das moedas?
Você dá uma moeda à pessoa, ela fica guardando. Sabe quando você dá uma roupa nova à pessoa, a pessoa nunca usa roupa, e você pergunta, você não vai usar roupa não? Como se aquilo ali fosse a roupa mais especial que ela tem, ela não pode usar por hipótese alguma. Homem faz muito isso, não de não usar roupa, certo? Homem, quando gosta de uma calça, ou de uma camisa, ou de uma bermuda, ele usa até a esposa jogar no lixo. E às vezes é briga para jogar a roupa no lixo. Porque parece que quanto mais velha a roupa fica, mais ela se parece com você, né? Isso lembra você que você está envelhecendo também. Só lembrando a você, né? Não é sua roupa que está envelhecendo, não, né? Mas os movimentos não se encerram aqui. Quarta lição: conheça as influências decisivas. Nós temos um coração que trama, é a primeira questão. Sempre há uma atividade incessante em torno daquelas coisas que são importantes para nós. Sempre vai haver. Então, por exemplo, para as pessoas que gostam muito de tecnologia, normalmente você vai ouvir alguém muito próximo a você reclamando, pedindo para você largar o celular, pedindo para você sair do computador, pedindo para você fazer alguma coisa. Essas coisas importantes para nós, elas muitas vezes fazem com que o nosso coração seja fincado, estabelecido em determinadas coisas que não são tão importantes quanto você imagina. E aí, para a gente poder conhecer e ajudar uns aos outros, a gente deve nos estabelecer bem perto daquele lugar no qual o mundo e o coração de uma pessoa se encontram. Então, isso talvez seja um ponto de contato. Mas talvez seja uma coisa que você tenha que exortar aquela pessoa. Então, com muita facilidade, você consegue chegar para mim e conversar comigo sobre tecnologia com muita facilidade. Mas talvez, em algum momento, você chega para mim e diz, ô, pastor, você não está mexendo muito nesse negócio, não? Porque as coisas que a gente gosta faz com que aquilo talvez esteja ali na corda bamba de se tornar um ídolo. E ídolos do coração fazem com que a gente mergulhe naquelas coisas. É que nem um homem que fica lambendo um carro, conhece bem? O cara pode ter, meu amigo, um Corcel 2. A gente não sabe nem que carro é esse aqui, né? Do início da década de 80 ali, e ele lambe o carro hoje como se fosse um Audi 2021. Ele pode cuidar do carro dele com muito cuidado? Não tem problema algum, irmãos. Mas aqui pode se tornar o ídolo do coração dele. De repente ele começa a faltar o domingo para poder lavar o carro, o culto de manhã. Onde é que está o coração dessa pessoa? No carro ou no Senhor? E pessoas, irmãos, curam e ferem. Nossos relacionamentos nos abençoam e também nos amaldiçoam. Todas essas circunstâncias dolorosas podem provocar um estrondo de vozes dissonantes, as quais revelam ou esmagam nosso coração. E nossas respostas também podem ser dissonantes. Então, essas influências decisivas mostram a mim e a você algumas coisas que talvez comecem a ditar a nossa vida e a gente deveria, por muitas vezes, estar ligando o sinal de alerta e não se deixar levar por essas coisas que começam a surgir. Nós temos corpos e esses corpos muitas vezes podem ser fortes, mas muitas vezes serão fracos. Em sua melhor forma, nosso corpo e nosso cérebro é forte e saudável. Tudo parece funcionar bem e não há dores nem doenças que exigem nossa atenção. Por outro lado, nosso corpo pode ficar fraco e desfalecido. Nessas situações, torna-se motivo de preocupação e atrapalho em nossas atividades diárias. E normalmente a gente não quer ser a pessoa do corpo fraco. A gente ser dependente de alguma coisa para se locomover nos torna muito instáveis. Pessoas deixam de fazer determinadas coisas porque passam a ser dependentes.
E a gente vê isso com muita facilidade. Crianças dependem de adultos. E adultos lá na frente dependerão dos outros adultos. Mas normalmente idosos não querem ser ajudados. Já parou para perceber isso? Como se ele não pudesse definhar fisicamente. Às vezes a mente dele está perfeita, mas o corpo está definhando. E esse poder das circunstâncias podem tornar a nossa vida mais fácil ou mais triste. E podem ser testes muito duros que revelam coisas surpreendentes sobre aquilo que antes estava escondido em nosso coração. Então essas influências começam a mostrar em como o nosso coração está funcionando e começam a mostrar a mim e a você que nossos relacionamentos deveriam ser muito mais pessoais e nós deveríamos orar uns com os outros. Essa quinta lição começa a mostrar que que essas decisões deveriam ser muito mais compartilhadas e deveriam ser muito mais postas em oração do que a gente imagina. Por que, pessoal? Deus é pessoal. Assim como nós somos pessoais. E a vida de Cristo na terra é evidência da comunhão pessoal com Deus. E ele falou, ouviu e foi movido pelo que viu e ouviu. A gente não pode se esquecer hora nenhuma, irmãos. Nós fomos criados à imagem e semelhança. Se Cristo é, nós somos. A gente não vai conseguir ser outra coisa. Cristo nos criou dessa maneira. E por que orar? Uma das maneiras mais seguras de ser pessoal é orar. Isso demonstra que alguém está em nosso coração. A oração une o nosso conhecimento dos outros, nosso amor por eles e nosso conhecimento de Deus e das suas promessas. A melhor coisa que a gente podia ouvir da outra pessoa, pode ouvir da outra pessoa, é: eu estou orando por você. Não é: eu vou orar não, viu? Porque normalmente quem diz que vai orar, não ora. A não ser que você veja a pessoa ali no celular, anotando no bloco de notas ou no caderninho de oração dela. Mas você ouvir de uma pessoa que aquela pessoa está orando por você, nós deveríamos orar muito mais uns pelos outros. E os nossos relacionamentos deveriam ser muito mais profundos do que são. A primeira lição que diz que essa questão de sermos humildes nos desestrutura porque eu e você, irmão, a gente não quer saber, não quer imaginar que as pessoas, elas tomam conhecimento daquilo que é bom, e isso a gente quer espalhar aos quatro ventos, mas elas não podem tomar conhecimento das coisas que a gente faz de errado. Nós erramos, nós vivemos em meio ao pecado. E aí a gente entra na lição 6. Para você chegar nesse nível aqui, você tem que estar com um relacionamento muito profundo com aquela pessoa. Conversar sobre o sofrimento não é uma coisa fácil. As pessoas costumeiramente não querem abrir as suas vidas. Vocês estão lembrados do povo de Israel no deserto? Welsh vai chamar disso de a história do deserto. O plano era caminhar pelo deserto até a terra prometida. Mas a jornada pelo deserto se tornou mais longa e difícil do que o previsto. Você já parou para pensar que essa caminhada do povo de Israel no deserto era para durar bem pouco e durou 40 anos? A quantidade de briga que não teve? O quanto de conflito que Moisés não teve que gerir? Irmãos, era tanto conflito que o sogro de Moisés chega para ele e diz o seguinte: você precisa instituir líderes de 10
de 50 e de 100. Você não vai conseguir ajudar todas as pessoas. Moisés não cuidava mais da sua família, Moisés não cuidava mais dos seus afazeres, só fazia ouvir o povo. E o sogro dele chegou para ele e disse assim: quer ter família ainda, meu irmão? Está pastoreando a sua esposa, os seus filhos, cuidando direitinho da sua família. Como diria o apóstolo Pedro, vivendo a vida comum do lar, tem feito isso? Meu irmão, nós não somos super-homens que conseguimos ajudar a todos. A gente sabe que existem alguns fenômenos desse dentro da igreja. Tem gente que acha que pode ajudar todo mundo, né? Tem um pastor amigo meu aqui da igreja que veio para outro para ele e disse: ó, abençoado, passa isso para outro, por favor. Me ajuda a te ajudar. Porque muitas vezes a gente acha que a gente consegue ajudar todo mundo mesmo. Aí, vez por outro, chega alguém e bate aqui o nome da gente e diz assim: esse aí eu resolvo. Porque a gente não consegue dar conta disso. E como bem somos lembrados, o deserto, ele é árduo. O deserto é, de fato, um lugar de privação e impotência. Se alguma vez você se sentiu assim em suas tribulações, essa história é a sua. O deserto faz sentir como se tudo estivesse perdido e você não pudesse dar um passo adiante. Porque Deus, em alguns momentos da nossa vida, Ele vai travar a nossa vida. E isso é, irmãos, desesperador. Mas sabe por que a gente se desespera? Porque a gente acha que vai conseguir controlar até o deserto. E como dizem os jovens hoje em dia, meu irmão, você não é o bichão. Você não é essa pessoa que consegue resolver tudo, não. Porque você precisa olhar adiante. Há mais no deserto, além das aflições. É nesse deserto que a água, por exemplo, saiu da rocha e o maná apareceu a cada manhã. Também é ali que o Senhor prova e treina o seu povo real para que eles pudessem enxergar o que verdadeiramente havia em seus corações e possam subir com maturidade e sabedoria às cortes reais. Irmãos, nós estamos sendo treinados aqui. Os ídolos do coração não surgem aleatoriamente, não. Deus nos prova realmente. Ele permite que eu e você passamos por determinadas situações. Se o seu pai ou a sua mãe for o seu ídolo, meu irmão, ele vai permitir que determinadas coisas aconteçam. Se é o seu filho, também. Se há algum bem seu, esse bem será mexido. Pode ser, inclusive, a sua conta corrente. E a gente muitas vezes se esquece disso. Porque, como é bem dito, o deserto ele é uma oportunidade para a fé. Se Jesus ele está conosco agora, pelo seu Espírito, e ele prepara um lugar para nós na Terra Prometida, se ele derrotou Satanás, perdoando nossos pecados e sendo exitoso na jornada pelo deserto em nosso favor, ele nos guia pelo deserto até o nosso lar, junto dele. Ou seja, ao perseverarmos, confiando nele, ele nos fortalece em nossas fraquezas e, com isso, honramos o seu nome. Somos fortalecidos em Cristo. Mas se nós esquecemos da ideia de perseverança dos santos, a gente não se ajuda. E essa mutualidade é muito importante. Às vezes, Deus permite que nós ajudemos uns aos outros e caminhemos uns com os outros para a gente honrar a Deus. Às vezes, a nossa caminhada ela não é solitária, mas ela vai ser árdua. Alguns desafios serão muito tentadores ao nosso coração. Mas Cristo disse que não nos abandonaria. E Ele colocará irmãos para nos ajudar. Mas se você não se deixa ser ajudado, como é que a coisa se resolve? Sete.
converse sobre o pecado. E aqui é a parte mais difícil. Porque quando a aflição não envolve o seu pecado, você consegue conversar. Mas quando a aflição envolve o seu pecado, você quer se esconder normalmente. Se você sofreu adultério, você consegue conversar. Mas se você é o adúltero, você não vai querer abrir isso, não. Mas se existe verdadeiro arrependimento, irmãos, a gente não deveria estar brigando com o nosso coração, e você dizendo para si próprio que você é muito bom, que você não precisa se expor. O apóstolo Paulo escreveu sobre pecados graves à igreja de Corinto. Contudo, ele começa falando a essa igreja sobre o que havia de bom nessa igreja. Uma das coisas mais deslumbrantes para mim na exposição aos Coríntios que a gente está terminando é que em momento algum o apóstolo Paulo diz que a igreja de Corinto não é igreja. Ele estava tratando uma igreja muito doente, mas ainda assim era uma igreja. E se todos nós pecamos, e se somos santos que pecam, esse tempo em que nós temos vivido, muito após o sacrifício de Cristo pelos pecados e seu envio do Espírito a nós, e o fato de não estarmos livres ainda do pecado, é uma época livre da condenação e cheia de perdão, na qual não somos mais escravos do pecado e somos libertos e fortalecidos para lutar com ele. Nós não deveríamos ser o povo que se orgulha de cometer pecados. Mas nós também não deveríamos ser o povo que se martiriza por conta dos pecados. Porque se você tem se martirizado, irmão, das duas uma, ou você não entendeu que você é um cristão protestante, ou você está com uma doutrina católica arraigada no seu coração, ou você não entendeu o sacrifício de Cristo na cruz. Porque se Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e eu estou arrependido dos meus pecados, eu não deveria estar sofrendo por eles. Eu devo sofrer pelo erro que eu cometi. Mas a partir do momento que eu me arrependi, eu não devo estar preso no meu arrependimento. Ou no não arrependimento. E existem maneiras de falar a respeito do pecado. O pecado se torna público de 3 maneiras distintas. Alguém pode confessá-lo, nós podemos vê-lo, ou podem nos contar sobre ele. Cada uma dessas maneiras exigem respostas diferentes. Se alguém chegou para mim ou para você e falou que cometeu, já existe algo muito bom aí. Possivelmente já existe arrependimento. Se houve confissão, já há arrependimento. E se ela está nos contando, ela já pediu a Deus perdão por aquilo ali. Ela já confessou primeiro ao Senhor. Se você presenciou, tem uma questão mais difícil. Você vai ter que exortar aquela pessoa. E é um pouco mais complexo. Porque muitas vezes a gente tem medo de exortar as pessoas, porque as pessoas vão chegar para mim, para você, e dizer o seguinte: mas você também é pecador. E a gente não está tirando o nosso pecado para poder exortar o outro. A questão não é essa. A questão é que nós somos um povo de pecadores que exortam uns aos outros. A diferença é que muitas vezes quem está exortando é um pecador que reconhece a sua pecaminosidade. E normalmente o exortado é um pecador que não reconhece e não se arrependeu. A grande diferença está aí. E se você ouviu falar de um pecado, pergunte a quem está lhe contando se ela já foi exortar, porque a responsabilidade de exortar não é sua, é de quem presenciou. Então as pessoas chegam para a gente normalmente assim: pastor, você está sabendo do que fulano fez? Aí antes da pessoa contar, a gente já pergunta, né? Você já exortou ela? Aí, não, então vá. Se a pessoa disser sim, então chame mais um, porque é o que Mateus diz: chame uma outra pessoa e vá de novo. Se ela ainda assim não ouvir, aí você aciona o conselho, meu irmão. O conselho, ele não cumpre a sua responsabilidade como membro da igreja. E uma das suas responsabilidades é exortar o outro. Uma outra questão é como a gente aborda o assunto.
fale alguma coisa a respeito do assunto. Nós deveríamos falar mais de nós do que de você. E mais perguntas do que simples e puras exortações. Sabe quando a esposa chega para o marido e diz assim: eu não acredito que você fez isso. Você já perdeu o diálogo ali. Acabou-se. Não tem mais conversa. Mas se o marido ou a esposa chega assim: eu sei que você errou, você quer conversar sobre o assunto? Você já mudou o tom da conversa completamente. Você está se dispondo a resolver a situação e não acusar o outro. Porque onde dois brigam e um dos dois não quer resolver, nada se faz. Resolução de conflito, existe predisposição de realmente resolver a coisa e não de ficar acusando. Quem quer acusar não quer resolver. Aprenda isso. Quem quer acusar não quer resolver. Porque se você se predispõe a resolver, você vai ter que baixar a guarda e você fará com que o outro também baixe. E o pecado ele é pessoal, irmãos. Sabemos que nosso pecado é primariamente contra Deus e o confessamos, como faríamos em qualquer relacionamento. Sabemos que o nosso Senhor é rápido em perdoar. E dispomos-nos a conhecer melhor Jesus. E nós deveríamos terminar a confissão com um coração grato. Por quê? Após confessar, termine com obrigado. Quando dizemos isso, confrontamos as mentiras de Satanás e nosso próprio sentimento de que a graça é para as outras pessoas, mas não para nós. E aí, o último aspecto. Lembre-se e reflita. Meu computador está bem lentinho aqui, ele quase descarregando. Viu? Se sumir, vocês já sabem, descarregou. Desempenhar o serviço, irmãos, como já foi dito, dá trabalho. E se a gente se dispõe a fazer com toda a humildade e mansidão, quando a gente decide suportar, ou seja, quando a gente decide ser longânimo uns aos outros, como Paulo lembra aos Efésios, você está se predispondo a relacionar-se. A partir do momento que você passa a se relacionar, você está se desafiando diariamente a conviver com pessoas que pecam, que cometem pecados contra você, mas você precisa lembrar que você tem um Deus que é gracioso. E nós deveríamos ter esse movimento em nosso coração. Precisamos de poder para isso. Esse poder é demonstrado quando, por meio do nosso cuidado mútuo, gradativamente amadurecemos e nos tornamos menos propensos a ser agitados de um lado para o outro e levados ao redor pelo falatório pouco bíblico que sempre nos circunda. E precisamos da graça. Pedir para edificar a sua igreja. Deus usa pessoas comuns com suas conversas cada vez mais sábias, espontâneas e dependentes de Deus. Essas conversas não dependem do nosso brilhantismo para se revelar, úteis, mas elas dependem de Jesus, do seu poder, da nossa fraqueza e da nossa humilde resposta a Ele. Irmãos, relacionar-se dá trabalho, mas não existe igreja sem relacionamento. Se Deus não nos tivesse feito seres relacionais, delegou, meu irmão. Ainda bem que eu estava no último slide, né? Se Deus não nos tivesse feito seres relacionais, a gente não precisava se reunir como igreja. Também. A reunião dos santos é para a glória de Deus em resposta ao próprio Deus. Mas nós somos agraciados com o nosso relacionamento. Então, essa perspectiva de a gente se ajudar ou de aconselhar uns aos outros é uma questão inevitável dentro da igreja.
a gente não consegue ser igreja sem fazer isso. Se você tem alguma dúvida, se você quer conhecer mais a respeito disso, estou me colocando à sua disposição, você pode me mandar uma mensagem. Eu não vou abrir para perguntas aqui, já são 10 para meio-dia. Eu sabia que eu ia ter dificuldade de varrer as 8 lições. Mas você pode me mandar mensagem. Se você quiser ler o livro, eu posso indicá-lo, posso colocar no grupo da igreja também. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar aqui para encerrar. Santo e eterno Deus, eu te louvo, ó Pai, e te rendo graças, Senhor, sabendo que Tu tens cuidado da nossa igreja, Pai, tem nos desafiado a nos relacionarmos, a aprendermos mais da Tua palavra, a perceber que o Teu amor é maravilhoso, Pai, e a gente pode usufruir dele e amar os nossos irmãos e perdoar os nossos irmãos e nos desafiar, Senhor, diariamente a conviver uns com os outros e a fazer a Tua vontade, Senhor. Cuida da Tua igreja, Senhor. Cuida de cada um dos Teus servos, das famílias da Tua igreja, das crianças, e que a gente te honre com tudo aquilo que façamos, Senhor. Em nome de Cristo que te oramos, Pai. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até mais tarde às 18h30.